Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que é fascínio entre as mulheres. Segundo Marilyn Monroe, os diamantes são os melhores amigos das mulheres. Nós vamos falar deles hoje, vamos falar dos diamantes. Só de falar, só de pensar, meus olhos já brilham mais que os próprios diamantes, né? Então vamos começar. De onde surgiu esse nome? O nome surgiu do grego Adama, que significa incontrolável ou indomável. A tradição do anel de noivado começou em 1477, quando Maximiliano da Áustria pediu Mary de Burgundy em casamento. Ele deu a ela um anel de ouro com um único diamante, e aquele era o símbolo do seu amor puro e eterno. A partir dali, o diamante ele passou a ser o símbolo do noivado, né? Receber um anel de diamantes era o sinal de que você realmente estava ficando noiva. E era uma garantia de que o noivo realmente cumpriria o compromisso do casamento com a família da noiva e com a noiva, né? Essa era uma tradição. Até hoje, existia ainda uma lenda que dizia assim, que existia uma veia que saía do anel anelar da mão direita, onde a gente coloca o anel de noivado, e vai direto ao coração. E isso ligaria os corações apaixonados, né, dos noivos. Essa era uma lenda. Os médicos de plantão e as pessoas biomédicos de plantão aí vão me falar se realmente isso procede, se essa veia existe, porque eu entendo de arte, de joias e de sensibilidade, né? Medicina eu deixo com vocês, tá? Existe uma névoa popular que paira sobre o significado de duas palavras, que são brilhantes e diamantes. As pessoas costumam confundir esse significado, só que são duas coisas distintas, e eu vou mostrar para vocês agora. Brilhante é o nome da lapidação. É uma lapidação redonda, facetada, que tem uma mesa nela. Mas você pode encontrar diversas gemas com lapidação brilhante, brilhante é o nome da lapidação. Vamos deixar isso bem gravado para vocês. A gente pode encontrar esmeraldas com lapidação brilhante, turmalinas paraíbas com lapidação brilhante, rubis com lapidação brilhante. A gente pode encontrar diversas gemas com lapidação brilhante, ok? Então, brilhante é o nome da lapidação. Já a palavra diamante é o nome da gema, a gema que é composta de carbono cristalizado. Essa é a composição da gema diamante. Então, quando você fala de diamantes, você tem que ter a noção de que ele pode sim, e é muito comum de ser encontrado diamante com lapidação brilhante, que é essa lapidação redonda. Ele é muito usual na joalheria, mas isso não quer dizer que uma coisa significa a outra, porque você também pode encontrar diamantes com lapidação navete, diamantes com lapidação carré, diamantes com lapidação baguete, diamantes com lapidação coração. Isso é o nome da lapidação. Diamante é o nome da gema, tá? Então que isso fique bem claro, esclarecido, porque são duas coisas distintas. Brilhante é a lapidação, diamante é a gema. Então, como eu acabei de falar para vocês, o diamante ele é composto por carbono cristalizado. É composto por um único elemento e é a única gema que é composta por um único elemento. Ele tem dureza 10 na escala Morse. É a maior grau de dureza da classificação das gemas, né, de resistência. Esse é o material mais duro de ocorrência natural. Sua produção natural leva milhares de anos. As cores que nós encontramos nos diamantes são incolor, principalmente amarelo, que a galera da joalheria costuma apelidar de diamante xixi. É engraçado, né? O xixi caro, né? Mas é assim que a galera costuma falar. Pode ser encontrado na cor castanha, ocasionalmente, um pouco mais raramente, azul, verde, avermelhado, rosado ou o diamante negro, que exerce fascínio por joalheiros e mulheres também, né? Na joalheria ele exerce um fascínio.
Os cientistas descobriram a presença de hidrogênio no diamante negro há pouco tempo atrás. E eles concluíram que os diamantes negros podem ser resultado de explosões estelares. Sobre a ocorrência de fluorescência nos diamantes, não é uma coisa comum, não é muito variável de como vai ser essa fluorescência, para que tom que vai seguir essa fluorescência, se vai ser para o tom azulado, se vai ser para o tom esverdeado. Então é muito variável, só que uma coisa é certa: diamantes com fluorescência podem ter um valor agregado maior do que os que não possuem fluorescência, por ser uma ocorrência rara. É cada vez mais difícil diferenciar as gemas sintéticas, os diamantes sintéticos criados em laboratório, dos diamantes naturais, a olho nu. É muito difícil por conta do avanço tecnológico. Existe essa caneta aqui, que é a caneta identificadora de diamantes. Essa caneta vai medir a resistência da gema ao calor e aí vai determinar se ela é diamante ou se não é diamante. Mas observem, vocês vão encontrar essa caneta por menos de R$200 no Mercado Livre, em lojas de fornecura, só que ela só vai determinar se o material gemológico que você tem em mãos, se a gema que você tem na sua joia, se ela é diamante ou se não é diamante. Se vocês quiserem uma análise aprofundada da gema, para saber classificação de cor, fluorescência, pureza, a lapidação, a quilatagem, vocês vão ter que entrar em contato com um gemólogo, que é o profissional especializado para identificação e classificação de gemas. E ele vai fazer uso de equipamentos mais tecnológicos e mais específicos, como espectrômetro e outros mais, para saber se essa é uma gema sintética ou natural. Mas de onde vêm essas gemas? As primeiras jazidas de diamantes foram encontradas no século 17 na Índia. Quando a produção da Índia estava rareando já, por volta de 1725, foram encontradas jazidas de diamantes aqui no Brasil. Mais precisamente, onde hoje nós temos a cidade de Diamantina, que recebeu esse nome por conta disso, né? Em homenagem aos diamantes mesmo. Daí, o Brasil tornou-se o maior produtor de diamantes do mundo. E manteve-se nesse patamar de ser o maior por mais de 100 anos, até 1845. Quando começaram a ser mais exploradas as jazidas primárias e secundárias na África do Sul. Na África do Sul foram descobertas jazidas primárias, chaminés vulcânicas, chamadas pipes, que do inglês são cachimbos, tubos, que contém uma rocha matriz diamantífera, o kimberlito. Os diamantes são formados a um alto grau de profundidade, de 180 a 450 quilômetros de profundidade, a uma temperatura muito alta e a uma pressão muito alta também. Quando acontece uma erupção, a rocha matriz, o kimberlito, projeta os diamantes para a superfície e aí só então eles começam a ser explorados e encontrados pelo homem. Segundo dados de 1995, nós temos 9 países que são os maiores produtores de diamantes. Eles são Austrália, Rússia, África do Sul, Zaire, Namíbia, Brasil, Gana, Angola e República Centro-Africana. O Brasil ocupa a 6ª posição em produção de diamantes. Certa vez eu ouvi falar do termo diamantes de sangue. E quando eu ouvi esse termo, a primeira imagem que veio à minha mente, assim, foi um diamante de cor avermelhada. Eu pensei, é um diamante avermelhado, né? Mas enfim, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso a definição. A gente fala de diamantes de sangue, diamantes que são extraídos em áreas de conflito. Portanto, eles têm a mesma classificação, a mesma composição, normalmente são incolores também, têm as mesmas cores, as mesmas características dos diamantes puros, dos diamantes brancos que as pessoas chamam. Só que esses diamantes de sangue são extraídos em áreas onde houve guerra,
para que eles chegassem, para que eles fossem extraídos. Então, existe esse termo que quer dizer no mercado que para aquele diamante chegar até as nossas mãos, tem sangue nele, né? E realmente tem. Para você ter certeza de que você está adquirindo um diamante puro, um diamante branco e não um diamante de sangue, você precisa pedir o certificado de Kimberley do seu diamante. 80% da produção mundial e comércio mundial de diamantes é controlado por uma única empresa, a De Beers. Eu ouvi aí falar em monopólio, cartel, ouvi essa palavra por aí. Realmente, gente, esse termo é possível ser utilizado no mercado de diamantes. Lá, os diamantes são separados em lotes e são enviados para Londres, em lotes fechados. São vendidos em lotes fechados também. Aquisições únicas, separadas, simplesmente não existem. E é tão controlado que existem 160 instituições que podem fazer essa receptação do diamante e fazer a primeira revenda deles, tá? São 160 instituições e só podem ser os lotes fechados, como eu vou mostrar para vocês aqui hoje. A venda posterior, a revenda deles, é feita em bolsas de diamantes ou clubes de diamantes. E se você pensa que o controle da De Beers parou ali em Londres, você está enganado, tá? Porque até os valores de revenda e o mercado nos clubes de diamantes, nas bolsas de diamantes, são controladas também pela De Beers. Por que eles fazem isso? Para que não aconteçam manobras dúbias no mercado e o diamante perca valor. Então, para que mantenha sempre o valor alto, eles controlam inclusive os valores de revenda dos diamantes. Isso é uma segurança principalmente para os compradores de joias com diamantes, que já têm certeza que eles estão comprando um produto que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, não vai ter perdido o seu valor, mas sim vai permanecer com valor alto e vai ter as mesmas características. Em Nova York existe um chamado Distrito do Diamante. Nesse centro de diamantes, Distrito de Diamantes, são lapidados os maiores e melhores diamantes joalheiros do mundo. E para lapidar essas gemas, são necessários os mestres da lapidação artesanal de diamantes. Esses caras ficam lá e eles são os melhores do mundo. Fazem jus às peças e à responsabilidade que eles têm nas mãos. Há 30 anos atrás, em média, nós tínhamos 3.500 lapidadores artesanais de diamantes nesse distrito do diamante em Nova York. Hoje, nós temos apenas 60, até menos de 60, né? Foram os dados. É o número de profissionais lapidadores de diamantes lá nesse distrito de diamante. E a média de idade deles gira em torno de 50 anos. Por que isso está acontecendo? Se é uma profissão que paga tão bem, que depois eu vou falar sobre o salário deles ali, tá? Por que isso está acontecendo? Porque é muito difícil encontrar aprendizes, porque é um trabalho muito árduo, muito difícil de fazer, minucioso, e você tem uma responsabilidade gigantesca de ter os maiores diamantes do mundo da joalheria, próprios para joalheria, em suas mãos para lapidar. Gente, eu posso falar de cadeirinha mesmo, né? Porque eu fiz lapidação de gemas também na UFES, foi uma disciplina minha que eu fiz assim na prática. A nossa disciplina era lapidando mesmo, com os equipamentos, manualmente. E simplesmente eu, no semestre que eu fiz, eu passei com louvor e tal, eu cumpri todas as disciplinas, só que eu saía da aula exausta. Eu saía da aula muito cansada de fazer aquilo ali. É um trabalho muito exaustivo e muito minucioso. Então, você tem que saber a força que você coloca na caneta. É um trabalho muito minucioso. Então, eu saía da aula tendo a certeza de que aquele não era o meu lugar. Eu sabia que eu não estava ali para lapidar. Então, é um dom. Não é uma coisa tão simples de você encontrar uma pessoa
própria para fazer lapidação de diamantes, principalmente dos diamantes que tem uma dureza muito maior ainda, né? Então o grau de dificuldade da lapidação ainda é muito maior. Eles temem então a extinção de lapidários de diamante. Para lapidar um diamante grande artesanalmente, extraindo o melhor em quilatagem, tamanho, em translucidez, em pureza dele, são necessários, às vezes, mais de 7 dias, uma semana, que um lapidador desses profissional fica agarrado num trabalho árduo, assim, muito árduo, de manhã até de noite, para fazer um diamante desses, para conseguir extrair o melhor que pode existir dele. Então é um trabalho muito árduo. Nesse processo artesanal, nós identificamos que a única coisa capaz de cortar um diamante é outro diamante, tá? Então é utilizada uma roda de aço e com pó de diamante em cima. E aí você coloca o diamante enquanto essa roda gira, aí acontece o corte e acontece a lapidação do diamante. Mas esse não é um negócio para aventureiros, tá? Porque são negociados nesse distrito do diamante até diamantes de 5 bilhões de dólares. Um ponto importantíssimo que a gente tem que falar sobre a lapidação de diamantes é que se você tem um diamante bruto, se você adquire um diamante bruto e quer transformá-lo em um diamante lapidado, você tem que ter a noção que o aproveitamento dele no produto final do diamante lapidado vai ser em média de 30% a 50% o material gemológico bruto que você adquiriu. Ou seja, eu vou colocar em números redondos assim. Digamos que você adquiriu um diamante bruto de 10 quilates. O produto final dele lapidado vai ter entre 3 e 5 quilates. Então isso também precisa ser observado. Além de um outro ponto, durante a lapidação, quando você tira algumas partes dele, pode ser que ele mude de cor, e assim muda também a sua classificação. Se muda a classificação, ela está diretamente relacionada com o valor. Então tudo isso tem que ser observado. É necessária muita experiência para você estar nesse mercado, porque é um mercado milionário, então qualquer prejuízo é um prejuízo milionário. Então você tem que ter noção do que você está fazendo ali, quando você quer lidar com diamantes brutos. Eu falei que eu ia falar sobre o auge da carreira do lapidador, né, de gemas lá em Nova York. Esse auge, ele costuma pagar 350 mil dólares por ano para o lapidador de diamantes. É um salário equivalente de pessoas do mercado financeiro, né? Que são salários muito bons. Só para vocês terem noção, a média salarial lá é de 46 mil dólares por ano, de uma profissão, outras profissões comuns. Então vocês veem que são 760% a mais do que a média normal de salários. Tá? É um salário muito bom, só que você tem que ter uma habilidade muito boa e um treinamento muito bom para chegar a fazer isso, porque é uma responsabilidade gigantesca. Mas vocês estão achando que é só em Nova York que tem lapidadores? Aqui no Brasil nós temos também. Nós temos o Centro das Gemas, é conhecida como a Capital Nacional das Gemas, que é Teófilo Otoni. Lá acontece uma feira nacional e internacional de gemas, que acontecia no mês de agosto, aí com a pandemia foi para novembro, aí esse ano eu já não sei que mês que vai acontecer. Mas é uma feira incrível, onde expositores, lapidadores, joalheiros, designers vão a essa feira de caráter nacional e internacional. Então é muito bacana. Eu enumerei aqui 3 diamantes que, na minha opinião, são os mais famosos do mundo e que mereciam ser citados, né? O primeiro deles é o Estrela da África, ou Cullinan 1. Ele tem 530,2 quilates. Ele foi lapidado do maior diamante bruto já encontrado no mundo. Esse diamante tinha 3.106 quilates. Vocês têm noção do que é isso, gente? Um diamante com 3.106 quilates. E ele é chamado de Cullinan 1 porque ele foi o primeiro diamante a ser lapidado dessa gema bruta. E porque ele homenageia Sir Thomas Cullinan, que era o diretor da mineradora. Aí você vai me perguntar assim, Sá, mas o que foi feito desse diamante? Ele adorna o cetro dos reis da Inglaterra. E ele se encontra hoje na Torre de Londres.
é simplesmente o maior diamante lapidado do mundo. É esse, o Estrela da África. O segundo diamante que eu selecionei foi o diamante Tiffany. Ele tem hoje 128,51 quilates. Ele foi encontrado na mina de Kimberley em 1878. Quando bruto, pesava 287,42 quilates. Ele possui uma cor amarelada. Foi adquirido pelos joalheiros da Tiffany e foi montado numa joia, onde ele é a gema principal. Ele é uma gema amarela, tá? É um diamante amarelo e ele tá em volta de outros diamantes brancos, incolores, tá? Só que ele é a gema principal. Ele é o maior diamante que existe nessa joia. Ele já foi usado por diversas estrelas de Hollywood, inclusive, que eu me lembre, a última aparição dele, né, com uma dessas estrelas foi com a Lady Gaga na entrega do Oscar daquele filme Nasce uma Estrela. Ele brilhou tanto quanto ela, tá? Foi sinônimo, assim, foi comentário no mundo inteiro. A joia da Tiffany que a Lady Gaga tava usando como diamante Tiffany. Maravilhoso. Vou colocar a imagem aqui pra vocês verem quanto, assim, o diamante brilhou demais também, tá? E tava super digno daquele momento esplendoroso. O terceiro diamante que eu selecionei para vocês foi o diamante florentino. Ele possuía, né, 137,27 quilates. Eu falei possuía porque hoje em dia, desde da Primeira Grande Guerra Mundial, não se sabe do paradeiro dele. Toda a história dele é rodeada de lendas. Ele primeiro pertenceu à família Médici, em 1657, que morava em Florença. Daí a origem do nome florentino. Aí depois, durante o século XVIII, ele foi para a coroa de Andesburgo. Depois ele foi usado como um broche. E esse foi o último registro histórico dele. Porque desde a Primeira Grande Guerra, o seu paradeiro se tornou um paradeiro desconhecido. Então, se você estiver por aí, assim, sabe, andando e tal, e aí você encontrar uma gema, assim, que hoje, né, pode ser que esteja sem brilho e tudo mais, dá uma polida que vai que é o diamante. Aí você me passa os números da Mega Sena, aproveita. Tá bom? Gente, essa foi a aula de diamantes. Eu falei tudo que eu achava relevante que eu já estudei sobre diamantes. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar nos comentários, vocês podem mandar pra mim, tá? Eu tô às ordens de vocês para sanar todas as dúvidas sobre esse tema. Essa é uma aula do nosso curso completo Design de Joias da Teoria Prática. Então, se você quer saber tudo sobre gemologia, metalurgia, design de joias, processo criativo e comércio de joias, se você quer montar sua marca de joias do absoluto zero, você pode clicar no link que está aqui abaixo que você vai ter acesso ao nosso curso. É só entrar lá, clicar e aí comprar da sua casa, do conforto do seu lar. Você pode participar e ter muito mais conhecimento do que isso para você, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até mais!